Meu nome é Raquel e hoje eu volto com uma leitura de opções no seguinte tema: qual é o conselho da espiritualidade para o seu momento presente? Nós temos três opções, opção 1, 2 ou 3 das fadinhas. Na descrição do vídeo você encontra a minutagem para cada uma delas. Também encontra meu e-mail, meu WhatsApp, caso você queira fazer uma leitura da sua energia, porque todas as leituras aqui do canal, além de serem atemporais, ou seja, quando você chegar no vídeo é quando você precisa escutar aquilo que está sendo falado, também são todas coletivas. O que é isso? A gente trabalha com várias energias, porque o YouTube entrega para várias pessoas. Então, nem tudo vai fazer sentido para você. Tenha discernimento de saber aquilo que está ressoando com você, o que não tá, deixa para o universo. Não coloca minhoca na sua cabeça, combinado? Então, a gente vai começar com a leitura número 1. Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade para o seu momento presente. Vem comigo. Vamos lá para quem escolheu a fada Doris, vamos ver o que tem pra gente. Olha, a fada Doris vem dizendo: envolver-se em causas que vão além de você trará alegria e satisfação. Eu vou ler todas as cartas, aí a gente vai entender a energia, tá bom? Resistência. Interessante, carta 25. Estabilidade. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Interessante, interessante. Conflitos. Procure respirar e manter a calma em momentos de conflito. Não tome decisões precipitadas. E o nó? Planos frustrados? Vamos entender o que é isso aqui, turminha número 1 da fada Doris? Olha, a energia que eu tô pegando aqui, para quem escolheu o grupo da fada Doris, o grupo número 1, é que é o seguinte: você tá em busca da sua estabilidade. Isso, na verdade, todos estamos. Mas como caiu esta carta, né, para você, na opção que você escolheu, me parece, né, com a conexão de todas as cartas juntinhas, que a estabilidade que você busca é como se você estivesse escolhendo o caminho errado para essa busca. E o que não é o caminho, não é a direção, não, que eu tô sentindo aqui, tá? Na verdade, é o envolvimento com pessoas, locais, situações que não estão compatíveis com a estabilidade que você quer, tá? Por isso que fala aqui que é um processo de cura interior se faz necessário. Na verdade, a grande maioria das pessoas não se conhecem. Então, por isso que, né, de um tempo para cá, estão se falando muito de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele abre portas. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele oferece a cura do ser humano, porque, vamos lá na parte teórica da coisa da psicanálise. Até 7 anos e meio de idade, a gente é moldado pelo externo. A gente é moldado pelo papai, pela mamãe, pelo cachorro, pelo papagaio, pela professora, pela avó, pela tia. Então, assim, tudo que eles falam sobre nós, nós acreditamos como verdade, né? Então, a gente se constrói como pessoas, mas que na verdade a gente não é essa pessoa, né? Quando a gente vai crescendo, a gente começa a ter senso crítico, a gente começa a analisar mais, a gente começa a ter mais as nossas opiniões, e é por isso que tanta gente tem hoje tanto desequilíbrio emocional e mental, porque esse confronto entre de quem eu fui construída e com a minha verdadeira essência começa a dar choque e eu não consigo entender muito dentro de mim o que está acontecendo. Então, você não se culpe, tá? Isso acontece com todo mundo. Então, pode ser que você se direcionou no caminho da estabilidade que você quer, sendo aquela pessoa que foi moldada até seus 7 anos. Só que no fundo, agora você precisa dessa cura interior para descobrir quem realmente você é e aí definitivamente trilhar o caminho certo para
estar com as pessoas certas, nos lugares certos, nas condições certas. Então, assim, ó, o que causa esse movimento de você ainda usar essa máscara de quem você não é? Você cria resistência para muitas oportunidades, né? Tanto de conhecimento de pessoas, como conhecer novos lugares, conhecer novas maneiras de se trabalhar. Os conflitos, né? Você acaba tomando decisões muito precipitadas, porque lembra que eu falei lá que depois dos 8, 9, 10 anos, a gente começa a ter um choque, né, daquilo que eu acreditei ser eu e do que eu verdadeiramente sou. Então, gera conflitos não só de você com você mesmo, como com outras pessoas. Porque você até faz força para colocar a sua opinião, que no fundo é a sua intuição que está pedindo. Mas aí você não está tão firme dessas decisões, dessa certeza, porque ainda você não se conheceu perfeitamente, acaba sendo agressivo, acaba sendo com poucos argumentos e acaba perdendo a razão, enfim, gera conflitos mesmo. E aí por que sai o nó aqui? Porque os planos ficam frustrados. O caminho que você escolheu não é aquele que está compatível com a sua real essência, com o seu verdadeiro eu, tá? Então, por isso que a Fada Doris, ela vem com esse conselho, se envolver em causas que vão além de você, ou seja, além desse você construído erroneamente, vamos dizer assim, trará alegria e satisfação. Ou seja, você fazendo esse processo de cura, aprendendo a se conhecer verdadeiramente quem você é, o que a sua essência veio viver, você vai abrir mão dessa resistência, você vai evitar novos conflitos, porque você agora vai saber quem realmente você é, o que realmente você quer, o que realmente você deseja, e vai fazer o movimento certeiro, tá? Então, e aí, obviamente, você vai ter os planos com sucesso, né? Conquista dos planos com sucesso. Então, o conselho da espiritualidade para você neste momento é, resumidamente, vai fazer o processo de cura através do processo de autoconhecimento. Você precisa se despir deste eu, né, que você aprendeu a vestir e agora assumir a sua verdadeira essência. Certo, grupinho 1 da Fada Doris? Vamos ver agora com o tarô e com o baralho cigano um pouquinho mais para te ajudar neste processo? Então vamos começar com o tarô. Então lembre sempre, o autoconhecimento ele é a base de tudo. Quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que é bom para mim, quando eu sei o que me traz leveza, alegria e contentamento, eu sei também para onde me direcionar. Então é isso que está faltando, tá? Então se tudo aquilo que você está buscando ter, né, fazer para ter estabilidade está sendo frustrado, é por conta disso aqui, de uma resistência que você não precisa ter, de uma postura que gera conflitos que não permitem, né, com que você vá pelo caminho certo. E obviamente tudo se torna frustrante, se torna sem sucesso. Mas aqui a Fada Doris está te alertando e te alegrando junto com a espiritualidade, que sim, tá? Você vai ter possibilidade de uma alegria, de uma satisfação, mas no momento que você se permitir definitivamente se alinhar com o seu eu verdadeiro, tá bom? Ó, já tá pulando aqui, é pra eu parar de falar. Eu começo a falar e tudo que eu tô recebendo aqui eu vou falando, mas vamos encurtar o vídeo aqui pra você. Vamos lá, tarô, pra turminha da Fada Doris, a turminha da opção de número 1, o que mais? Ó, ficou uma na mesa, duas na mesa, eu vou aceitar. Vamos tirar só mais uma? Vamos lá. O Sol, olha lá a clareza que vocês precisam ter. O As de Pentáculos para o início de uma nova jornada em rumo à estabilidade. E olha lá, ó, finaliza esse ciclo. Mais claro que isso, só o Sol, né, turminha da Fada Doris? Não vou nem me aprofundar, tá? Então, para você ter clareza de quem você verdadeiramente é,
O processo de cura interior deve ser iniciado através do processo de autoconhecimento, para tirar essa resistência, tirar esse modo conflituoso que você acaba gerando e ir para os seus caminhos de sucesso nos seus planos, tá? Vamos lá agora com o baralho cigano, uma carta do baralho cigano para fechar a sua leitura, da fadinha Doris, opção número 1. Então, para fechar, olha lá, finalização de ciclo mesmo, tá? Para a realização dos seus desejos mais materiais, ou seja, a estabilidade, tá? Nem tudo dura para sempre. Então, isso você, para alguém que está escutando aqui, seria interessante saber. Porque eu me incluo hoje, mas falando para vocês que eu já venci isso, porque eu acreditava que da forma como eu fizesse, quando eu começasse a ser adulta, ia ser pro resto da vida. E graças a Deus que não é assim, tá? Então, nem tudo é infinito, tudo é finito, tanto é que sai o caixão, né? E a carta do mundo. Sim, graças a Deus, ciclos se encerram para novos começarem. E aqui chegou o seu momento. Se você tá nessa leitura, pode ter certeza que, né, se for para você essa mensagem do número 8 aqui, que é do infinito, graças a Deus nada dura para sempre, tá? E a gente pode sempre ir em direção àquilo que nos vai tornar cada vez mais estável, em direção àquilo que mais vai nos realizar a nível, né, aqui no caso, material, tá certo? Então, assim, para você, turminha da Fada Doris, opção 1, é isso. Tem prosperidade, tem estabilidade, tem abundância, tem sucesso nos seus planos? Tem. Porém, o conselho da espiritualidade é: vá atrás de se conhecer, vai atrás de um processo de cura interior, descobre quem você é, tira todas as suas máscaras, assume a sua autenticidade e vai. Certo, turminha número 1? Se você gostou, deixa o like para nossa egrégora da Encantadora de Mentes crescer e chegar a mais pessoas. E eu espero muito, muito mesmo que você tenha essa clareza aqui na sua mente e faça todo esse movimento, porque sim, você veio para ter muita estabilidade, muita abundância e muita prosperidade. E te convido também, quiser fazer esse processo de cura interior, de descobrir o autoconhecimento seu, para ser autêntico, vem fazer terapia aqui comigo, vai ser um prazer te ajudar, tá bom? A gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 2 da Fada Catarina. Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade para o seu momento presente? A Fada Catarina vem trazendo: você descobrirá uma maneira de ajudar os outros que será extremamente gratificante. Vamos olhar todas as cartas, aí a gente pega a energia, tá bom? Aqui, essa carta aqui, número 12, é dos limites. Vamos entender já já, peraí. Compreensão. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Interessante, hein? Prosperidade. Pense de forma abundante, pois o dinheiro e a prosperidade chegam a quem acredita. Pensamentos de escassez não ajudam. O que será isso, turminha da Fada Catarina? E o papagaio? Alguém fará fofoca sobre seus segredos. Oi. Fadinha da Catarina, turminha da Fadinha Catarina, vamos entender. Tem muita informação aqui, hein? Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade. Deixa eu buscar o que eles querem falar para vocês. Não gostei muito dessa carta aqui. Olha, turminha da opção de número 2. A energia que eu tô pegando aqui, ó, o que eu falei lá no começo do vídeo, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo e nem toda a leitura vai ressoar com você. Então tenha discernimento, por favor, de levar para sua realidade. Se não fizer sentido, não bater no coração o que eu tô falando, nem presta atenção, porque não é para você. Não vai colocar minhoca na cabeça, tá? Não tenta encaixar mesmo.
Porque aqui é algo bem, tá muito pontual, parece que se não é para uma pessoa só, são para várias, mas não tantas, tá? Para vocês entenderem. Olha só, o que eu tô sentindo aqui, com essa carta que a Fada Catarina vem dizer, que você descobrirá uma maneira de ajudar os outros que será extremamente gratificante. Não é ajudar os outros, por exemplo, como eu faço, tá? Colocando vídeos na internet, trazendo leituras, ou sendo terapeuta. Não é esse tipo de ajuda que eu tô sentindo aqui, não, tá? Eu tô sentindo que você vai descobrir a partir desta leitura esta maneira de ajudar os outros, esses outros aqui que vão querer fazer fofoca sobre os seus segredos. Olha que interessante. Porque assim, na verdade são duas coisas aqui conectadas. Esses segredos aqui são sobre como você faz para ser próspero, como ser abundante. Então, a fofoca, eu não gosto dessa palavra, aliás, todo mundo não deveria gostar de fofoca, porque é uma coisa muito feia, tá? Vem de pessoas ainda que estão muito pouco evoluídas espiritualmente e que não conseguem compreender muitas das coisas da vida ainda, tá? Então, elas querem falar mal de você para os outros ou pegar seus segredos e contar para os outros, porque sabe aquela coisa que mamãe e vovó falava, dor de cotovelo? Elas têm dor de cotovelo de você. Por que elas têm dor de cotovelo? Porque elas veem a prosperidade que você alcança, a abundância que você alcança, amariam fazer isso, mas não têm capacidade de fazer isso. Porque pessoas que ainda estão vinculadas à fofoca, elas não estão preparadas e não estão elevadas para chegar nesse nível que você chegou. Então, essa ajuda que você vai fazer para os outros são esses outros aqui, tá? Mas como que você os ajuda a parar de fazer esses movimentos de fofoca frente àquilo que eles querem conseguir, mas não conseguem, mas que você conseguiu? Você vai ter que, primeiro, né, aqui ó, entender o que a vida está lhe propondo, que é essa leitura aqui. Se você chegou até aqui é porque você se conectou com o momento de você entender o que a vida está te propondo, e aqui no Conselho da Espiritualidade é a vida te propondo. Comece a colocar limites. Ai, Raquel, como? Prestando atenção no que está acontecendo no seu externo. Então aqui, ó, aqui já está te adiantando que tem pessoas que não estão evoluídas ao nível que você está. Então o afastamento é importante e você vai sentir quem são essas pessoas a partir do momento que você ouvir o seu coração, ouvir o que a sua alma está dizendo. Ela vai te informar, ela vai te trazer a tua alma, teu espírito vai trazer um sentimento através do seu coração de que essas pessoas não são as tão elevadas que você vai ter que estar junto. E essas são aquelas que você vai as ensinar, né, as ajudar de forma gratificante, colocando limites, tá bom? Mas é assim, ó, você colocando seus limites com relação a elas e ensinando a elas também que tudo na vida tem que ter limites, né? Sabe aquela coisa, a minha liberdade vai até onde começa a do outro? É mais ou menos isso, tá? Então você que tá na opção 2 da Fada Catarina, você tem uma dupla missão, uma de se autopreservar, colocando limites, se afastando de pessoas que já não estão mais na sua vibração para se manter próspero, tá? E também colocar limites para os outros e mostrar para os outros a importância desses limites para que essa coisa negativa não aconteça mais no mundo, tá bom? Então, não vamos nos aprofundar muito mais, tá? Porque aqui, como é uma leitura coletiva, se você se conectou, ressoou com você isso aqui e você quer se aprofundar nisso, é legal a gente marcar
leitura na tua energia de forma particular, tá? E é só entrar em contato comigo. Mas calma, eu vou trazer com o tarô um pouquinho mais, né? Quanto mais você puder sair daqui aconselhada pela espiritualidade para já iniciar esse movimento aqui, é melhor. Tarô, ajuda o pessoal da turminha da fadinha Catarina, opção de número 2, a fazer este movimento. O que eles precisam saber mais? O que vocês têm para trazer de informações? Vai te trazer um pouco de peso, tá? Esse tipo de movimento, mas é muito necessário. Olha lá, 10 de espadas, tá? Vai ser um sofrimento, mas esse sofrimento ele tem um fim, tá? Porque isso aqui é o início desse sofrimento. Caramba, olha, não é que as cartas estão dizendo, né, o que eu precisava ouvir mesmo? Não é que a espiritualidade veio com um conselho extremamente pontual? Então, isso seria o As de Espadas, né? Poxa, fiquei sabendo a verdade. E aí toda essa sua trajetória que eu falei de colocar limites para si, colocar limite para o outro, ensinar o outro, que vai ser muito gratificante para eles caso eles queiram aprender a pôr limite na vida deles também, vai cansar, mas não tem problema, tá? Olha lá, mais canseira e a justiça. Então assim, ó, 9 de paus, perdão. O 9 de paus é aquilo, eu vou, aqui é o 10, tá? Aqui é a finalização mostrando que, cara, mentalmente você vai ficar esgotado para tomar as novas atitudes, perceber novos sentimentos. Isso é fatal, isso vai acontecer. Mas você é uma pessoa muito forte. É o 9 de paus, você vai até o final, você vai ser resistente, você vai ser resiliente, você vai fazer acontecer. E por quê? Porque a justiça divina vai estar ao teu lado, tá? O conselho da espiritualidade é isso, faça esse movimento, mesmo que você esteja se sentindo esgotado, arrasado, acabado, mas você tem essa força interna e nós vamos estar ao seu lado para fazer isso aqui acontecer. Tá bom? Vai ser realmente uma coisa que a espiritualidade vai manter o teu equilíbrio. Você chegar lá no 10 de paus e falar, poxa, realmente, olha lá, me ajudei e a coisa melhorou, a coisa mudou. Tá bom? Vai ser muito justo aqui esse movimento. Para todos os envolvidos, eu tô sentindo aqui, tá? Tanto para essas pessoas que ainda não conseguiram essa evolução espiritual, que você conseguiu, tá? Sua prosperidade depois desse movimento todo aqui vai ser potencializada, tá bom? Vamos ver o conselho final do baralho cigano para vocês? Uma carta só. Olha lá, o coração. Realmente, vocês vão ficar muito felizes, vocês vão ter novas pessoas no entorno de vocês, vai ter muita harmonia, vai ter muito equilíbrio, vai ter muita serenidade, eu tô sentindo a palavra aqui, tá? Então, o conselho da espiritualidade é: preste atenção no seu entorno, se silencia, presta atenção nos limites que você está colocando ou deixando de colocar, né, e os restabeleça, e a partir disso, né, de forma bem educativa, passe isso para essas pessoas que ainda não conseguiram essa evolução, porque sim, vai ser cansativo? Vai, mas você está amparado pela espiritualidade e algo novo, muito mais harmônico está chegando nos seus caminhos. Tá certo, pessoalzinho da fadinha Catarina, opção de número 2? Se você gostou, deixa um like, por favor, ajuda a egrégora da Encantadora de Mentes chegar mais longe e a gente possa levar cada vez mais esses conselhos, essas informações da espiritualidade para quem precisa ouvir. Tá certo? A gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau. Vamos lá para quem escolheu a fadinha Margot, opção de número 3. Vamos começando a ver uma a uma, depois a gente entende a energia. A fadinha Margot vem dizer: você descobrirá uma nova paixão que enriquecerá a sua vida. Interessante. Vamos ver o que é isso. Carta número 22, sabedoria.
Plantio. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa. Faça uma coisa de cada vez, os resultados aparecerão no seu tempo. Tô gostando, hein? A cartinha da criança interior. Sua criança interior está precisando de acolhimento. Converse sempre com ela, isto te dará forças para enfrentar as adversidades. A flecha. Você está no caminho certo, em algum campo, em alguma área da sua vida. Gostei dessa energia. Gostei, mas eu quero entender melhor. Peraí, vamos ver. Tá, olha, a primeira energia que eu peguei a hora que eu tava lendo aqui pra vocês, porque eu leio junto de vocês, tá? Eu simplesmente conecto com a espiritualidade, pergunto qual é o conselho que eles querem dar, as cartas vão pulando, eu vou juntando sem olhar e eu olho com vocês. Então, a primeira energia que eu senti aqui, com essas duas, eu achei que você precisasse prestar um pouco mais atenção de forma mais madura, mais amadurecida na forma como você fazia esse plantio. Mas não é isso depois dessas duas cartas aqui embaixo, principalmente da criança interior. Porque olha só, como ele fala que você já está no caminho certo, então realmente o plantio que você já iniciou, né? Porque você desejou resultados positivos. E aí você preparou a contento este solo, né, para ter estes resultados. Então, e aqui não tenha pressa, isso é uma coisa que se conecta muito com a parte madura do ser humano, com a parte madura do adulto, tá? Então, aqui realmente estava falando de maturidade, de sabedoria adulta e crescida e tudo mais. Mas, quando tem essas duas, você você descobrirá uma nova paixão que enriquecer. Gente, tá difícil hoje, me perdoa. Você descobrirá uma nova paixão que enriquecerá a sua vida. Com a criança interior. E aí, quando eu li aqui sobre algum aspecto da sua vida, o conselho da espiritualidade aqui para você é o seguinte: você está no caminho certo, você está maduro o suficiente, você tem a sabedoria necessária, está aplicando da forma certa, não está tendo pressa, os resultados vão aparecer sim. Porém, para deixar isso aqui ainda melhor, qual vai ser a cereja do bolo? Descobrir essa paixão. Esta paixão está na sua criança interior. Quando ele fala aqui, ó, sua criança interior está precisando de acolhimento, não é porque ela está triste, ela está querendo gritar para você essa nova paixão, porque através dessa nova paixão infantil, inocente, imatura, esse plantio aqui ele vai ficar ainda melhor. A colheita ela vai ser ainda mais próspera, mais abundante, mais doce, tá? Então, o conselho da espiritualidade é: silencie-se por um momento, ouça a sua criança interior que tem algo para te falar a nível de uma paixão conectada com a sabedoria que você já tem, com o início do plantio que você já começou a fazer neste caminho certo que você escolheu, para potencializar a colheita. Deu para entender, turminha número 3 da Fadinha Margot? Olha que interessante. Então, é um mergulho interno para ouvir a sua criança interior que tem algo a te falar, que vai ser muito promissor neste caminho que você já iniciou, neste caminho certo que você já depositou tanta sabedoria e cuidado para potencializar aquilo que tem para chegar para você. Nossa, que linda, turminha, que linda leitura, turminha.
Dá 3. Gostei demais. E parabéns pelo seu movimento, tá? Potencializa aí com a sua criança sim. Agora é o momento de você dar vazão para sua criança interior. Neste momento aí da sua jornada, desse seu caminho tão bem escolhido, tá? De algum aspecto da sua vida. Lembrando que aqui é uma leitura coletiva, não dá para eu especificar qual é. Se for na leitura individual, na sua energia, eu até saberia uma, porque ou você me fala, ou aí as cartas vão direcionar, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, tá ressoando com você, pode marcar uma leitura, né, na sua energia comigo, tá lá na descrição do vídeo o meu contato. Mas vamos ver aqui, ó, para te ajudar, com o tarô e com o baralho cigano, o que mais, né, sobre esse dar vazão à sua criança interior para despertar essa nova paixão, para que essa colheita seja ainda mais próspera. Tarô, ajuda a turminha da fadinha Margot, da terceira opção, com relação a este conselho que a espiritualidade deu para eles neste momento? Olha lá, o mágico. Você tem todas as ferramentas na mão para ter uma colheita absurdamente incrível. Rei de espadas, é racional, é pé no chão, sabe o que quer. Tanto é que você escolheu o caminho certo, né? Você fez um movimento como tinha que fazer por conta de muita sabedoria. E aqui o mundo... A hora que eu olhei para ele, né, a primeira coisa dessa carta do mundo é finalização de ciclo. Mas eu não peguei a energia de finalização de ciclo. Eu conectei com a criança interior. Na verdade, a espiritualidade está querendo te orientar como se conectar com essa criança interior através dessa carta. Você precisa ter contato com a natureza, tá? De repente ir para uma praia, de repente ir para o meio do mato, por exemplo, ouvir Mamãe Yansan, por exemplo, dos ventos, tá vendo o vento aqui? Um dia que tiver uma ventania lá fora, você vai para a ventania, se sente acolhida por essa ventania de Mamãe Yansan e de repente você desperta a sua criança interior. A cura através da água, talvez, então num banho, né, de banheira, mesmo um banho de chuveiro, cachoeira, mar, a própria mangueira, tá? Pega a mangueira, se molha lá no fundo, aproveita se você tá aqui no hemisfério sul, tá no verão ainda, que tá acabando, mas ainda tá quente, se banha aí na mangueira, vai né, como eu falei, pro meio da natureza, no meio do mato, faz um retiro, vai para um acampamento. Eu tô dando várias dicas aqui, né? E aí, lógico, que ressoar com você. Ó, tô vendo aqui o gatinho com esse coquetel, esse drink, não sei. Pega seu melhor amigo, sai pra um restaurante, pra um bar, bater um papo, chama alguém em casa. Algum desses movimentos aqui que eu falei vai fazer com que você se conecte com a sua criança interior e vai ser extremamente abençoada essa liberação da sua criança interior neste momento, através desse movimento que você vai escolher fazer, aquele que vai realmente ressoar com você, tá bom, turminha da fadinha Margot? Vamos ver um último conselho aqui do baralho cigano? Para o seu momento, qual é o conselho da espiritualidade, ciganos, para a turminha número 3 da fadinha Margot, que precisa se reconectar com a criança interior para ter essa colheita mais farta? Ó, grudou aqui, eu vou aceitar essa, tá bom? Saiu o cigano. Aqui, o que eu tô sentindo, turminha? Não é homem, não é mentor cigano, não. Aqui, para você se conectar com a sua criança interior, você vai ter que fazer um movimento mais yang. Raquel, não faço ideia do que seja isso. Vamos por partes. Nós todos temos o lado yin e o lado yang. Como temos lado luz, lado sombra, lado positivo, lado negativo. O lado yang é o lado mais masculino. Raquel, pelo amor de Deus, eu sou mulher. Todo mundo tem, eu falei, dos dois lados todo mundo tem. O lado yang, para quem é mulher,
É aquele momento onde eu me torno líder, onde eu me torno aquela pessoa que eu tenho certeza do que eu faço, eu não tenho medo de nada, eu sou destemida, eu ponho a mão na massa, mesmo que dê errado, eu não tenho problema com isso, porque eu aprendo com os meus erros, eu sei delegar para um, para outro, para um, o que eu quero que eles me ajudem, é aquele lado mais racional, por isso que saiu também o Rei de Espadas, aquele lado que eu pego a minha sabedoria e eu aplico ali ai meu Deus, como que eu vou falar? Eu sou decidido, decidido mesmo, sabe? Bom, para facilitar, pega o homem, né? O homem, vamos pro lado yin. Deixa eu explicar o lado yin para você entender o que é o yang. O lado yin, que é o lado mais feminino, que todos os homens têm também, isso não o torna afeminado, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com outra, gênero, não. O lado yin é aquele lado mais acolhedor, mais maternal, mais delicado. Então é a pessoa que ela tem um lado yin mais preponderante, ela gosta de fazer artesanato, ela gosta de cuidar de plantinhas, ela gosta de cozinhar, por exemplo, tá? Coisas mais manuais, coisas mais delicadas, coisas mais acolhedoras e maternais. Isso é o lado yin. O lado yang, que tá te propondo aqui, que você deve se conectar, porque esse lado existe em você, é o lado mais preto no branco. Não é tão mimimi, sabe assim, tão carinhoso. Não, é objetivo, é racional, é isso, tá? Então você vai se conectar. Ó, vou dar um exemplo que eles me passaram aqui. De repente você é casada, tem seus filhos. Você vai definir, este final de semana nós vamos lá para a praia, passar o final de semana na praia. Isso é uma determinação do lado yang, você determinou, foi destemido, você falou, o plano é esse que vai ser executado. Porque eu preciso ir lá para a praia, me conectar com Iemanjá, pôr meu pé na areia, pôr meu pé na água, para encontrar minha criança interior. Deu para entender o lado yang? Então você, através de assumir o seu lado yang neste momento aqui, você consegue se reconectar com a sua criança interior. Deu para entender? Se não entendeu, quiser saber um pouquinho mais, me chama aí nos comentários. Terei o maior prazer de te ajudar a clarear ainda mais este conselho da espiritualidade para você neste momento, nessa leitura. Certo? Se você gostou, deixa um like, ajuda a egrégora da Encantadora de Mentes crescer, se expandir por esse mundão afora aí, e a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau.